Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na igreja para nós gravarmos a nossa devocional dessa noite, nessa quarta-feira, que o Senhor nos deu, né? Dia de luta, de trabalho, para muitos, mas nós estamos aqui, né? Os irmãos não podem estar aqui conosco, mas nós estamos aí na tela da televisão, ou no tablet, ou no celular, com os irmãos. Mas eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem nessa devocional nessa noite. E eu gostaria de, primeira coisa, orar com os irmãos. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, apesar das dificuldades, dos problemas, mas o Senhor está conosco, porque Ele nos prometeu que estaria conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos pelo dia que passou, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por tudo de bom que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas. Temos passado dificuldades, problemas, temos tido tristeza, temor, andamos preocupados, Senhor, porque nós estamos vivendo num tempo difícil, mas, ó Deus, nós estamos, ó Deus, aqui agradecendo ao Senhor também por isso, porque com essas coisas, ó Deus, nós nos apegamos mais ao Senhor, nós falamos mais contigo, e nós, ó Deus, estamos, ó Deus, aqui agradecendo a Ti. Te pedimos, ó Deus, pela primeira igreja Batista Mutondo, ó Deus, porque a igreja somos nós, não é esse templo que nós estamos aqui nessa noite, a igreja somos nós, e por isso, ó Deus, te clamamos, ó Deus, por cada um de nós que estamos, ó Deus, aqui na técnica, estamos, ó Deus, aqui gravando, ó Deus, para esse culto, essa devocional, ó Deus, mas também, ó Deus, quero te pedir pelos meus irmãos que estão aí do outro lado, ó Deus, da telinha, ó Deus, que estão assistindo, estão orando conosco, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, com desejo de estar aqui, ó Deus, mas no momento, ó Deus, nós estamos, ó Deus, através dessa gravação. Mas, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por isso. Muito obrigado pelos nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Apesar, ó Deus, das dificuldades, dos problemas, nós te agradecemos, ó Deus, também por isso. Obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos, e eu convido você a abrir suas Bíblias, lá em Hebreus, que eu estou com Lucas aqui na minha memória, que eu estava lendo, mas Hebreus, capítulo 10, vamos lá, só um minutinho que eu vou achar, estava separado aqui, mas eu me perdi. Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25, diz assim a palavra de Deus, a partir do 19, tem como título o privilégio de acesso dos crentes à presença do Senhor. Diz assim: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos
como é de costume de alguns, antes façamos, admoestamos, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse texto aqui nos dá uma ênfase muito boa no sentido de nós termos, irmãos, a consciência que nós podemos entrar nos santos dos santos. E a palavra intrepidez, ela diz que com força inabalável, diante de uma situação, expressa sim valentia, ação de que não temos medo de entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, em oração a Deus. Nós vamos cantar um hino agora que fala assim sobre o santo, 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 santo. E nós estaremos cantando. Esse hino é o de número 9 do nosso cantor cristão. A primeira estrofe desse hino, irmão, diz que santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus, Jeová triuno, és um só Deus, excelso, Criador. Vamos cantar. Amém, né? Bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus. Cante e fala que santo, santo
E é santo mesmo, irmãos. É santo, é o único que é santo ao nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e logo após dessa introdução nós estaremos ouvindo a mensagem com o nosso pastor Francisco. Oremos a Deus. Ó Deus, obrigado a Deus por essa devocional. Obrigado a Deus pela tua palavra lida, Senhor. Obrigado ao Pai pelos cânticos, ó Deus, que acabamos de louvar o teu nome, quando fala, ó Deus, da tua santidade, ó Deus. Ó Pai, que possamos entrar, ó Deus, com intrepidez ao Santo dos Santos, com ousadia, Senhor, com reverência, com humildade ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos, que estará, ó Deus, ouvindo essa devocional nessa noite. Agora, Senhor Deus, nós oramos, Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos então, irmãos, uma mensagem com o nosso pastor Francisco Rodrigues de Souza. Deus abençoe a todos. Amém. Olá, meus irmãos. A primeira igreja batista em Mutondo, o santuário estava fechado, na verdade. E nós estamos nos nossos lares, trancados e nessa quarentena. Mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus, ela avança. Por isso nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida da igreja, a vida dos obreiros, os diáconos, diaconisas, os ministros, os pastores, todos aqueles que estão conosco. Eu quero agradecer pela vida dessa gente maravilhosa que é o povo de Deus. Quero ler com os irmãos no Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Queridos, eu vejo aqui um povo em crise, um povo correndo risco de vida, um povo em perigo. No momento que nós estamos vivendo, é muito comum se ouvir as notícias através da televisão, através dos canais de comunicação, a respeito das nações que estão passando por situações difíceis. Eu estava ouvindo um pouco sobre a Itália, a grande Itália, país de primeiro mundo, um dos países mais cogitado no mundo moderno, e a aflição que os italianos estão passando agora, a dificuldade que eles estão tendo. São mortos sobre mortos, são gente contaminada de todos os lados, e as cidades totalmente, ou as cidades todas paradas, e a crise se instalou. A Espanha também já está passando. Os Estados Unidos, que é uma nação potente, poderosa, também está entrando em crise. Por mais que queiramos negar, não podemos, é uma realidade. Sem se falar com o nosso Brasil, que a cada dia, a cada instante, cresce o número de mortos e pessoas contaminadas. O vírus está avançando e as cidades estão em crise, as nações estão em crise. Mas quando voltamos para a palavra de Deus, nós verificamos que Israel, o povo de Deus que saiu do Egito, saiu da escravidão. Aparentemente, quando saiu da escravidão, que foram para o deserto, tudo estava muito bem. Agora estamos livres. Mas, meus queridos, aí tem uma outra história. Começaram então a perecer e o Senhor conduziu o restante de tudo. A palavra de Deus diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que fosse atrás, para que fosse atrás dos egípcios.
né, para que eles pudessem ver que os egípcios estavam enfraquecidos, certamente os velhos, né, as crianças, toda aquela gente já enfraquecida de andar tanto naquele deserto. E Faraó pensou, agora nós vamos liquidar com aquela gente. Só que o Senhor fez isso, mas disse, eu irei ser glorificado em Faraó. Queridos, é muito interessante quando nós ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, lemos e estamos atentos para aquilo que está acontecendo na Bíblia, que é a palavra do Senhor. O versículo 13, que diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Era uma palavra de encorajamento, porque antes disso, o que aconteceu é que o povo sentiu-se completamente angustiado. Quando eles conseguiram visualizar Faraó com seus exércitos, certamente eles ficaram angustiados. E aí começaram a se questionar. E aí começaram a questionar Moisés também. O versículo de número 10 diz assim, chegando Faraó ao auxílio de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Queridos, nesse momento eles se desequilibraram, porque eles viram que a sua limitação, eles viram o seu potencial e também viram o grande potencial daquele enorme exército que vinha certamente para trazer uma grande dificuldade. Na verdade, iria arrebentar com aquela gente dentro da visão humana. Mas quando nós chegamos no versículo 11, ele diz assim, e disseram a Moisés, será porque haverá sepulcro no Egito? Não haverá sepulcro no Egito? Morreremos nesse deserto? Eles agora entram num questionamento com o servo de Deus. Queridos, nessa hora precisamos analisar o seguinte, quando o povo sente-se ameaçado, quando o povo se sente em crise e eles não estão vendo Deus, eu estou falando aqui do povo de Deus, eles não estão vendo Deus, eles estão vendo o homem que está ali na frente, que sabemos que é o líder, aquele que dirige o povo de Deus. Nessa hora começa então o questionamento a respeito de Moisés. Por que nos trouxesse para este deserto? Porque estávamos lá, estávamos bem, éramos escravos, mas pelo menos não tínhamos essa crise que estamos tendo agora aqui. Olha só que avaliação. É interessante que nesse momento em que a gente avalia o coração do povo de Deus, do povo de Israel, que a gente avalia Moisés, ficamos pensando como será hoje o que está se passando no coração de muita gente por aí, de muitos líderes, até líderes que às vezes prometem milagres, coisas assim, até mesmo as suas ovelhas devem estar questionando, cadê o nosso líder, potente, bispo, apóstolo, pastor, por que não faz uma oração para repreender esse vírus que está aí? É possível que isso esteja acontecendo. Mas voltando ao texto da palavra de Deus, eu quero dizer a você que Moisés conhecia Deus. Moisés sabia do que estava se tratando. Moisés tinha na mão a chave da fé. Porque Moisés, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, ele não estava ali à toa. Então ele chama o povo e gentilmente, porque quem sabe se fosse eu não falaria assim, mas ele falou de uma forma muito educada. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor
que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais tornareis a ver. Ele está dizendo para o povo que com seus próprios olhos eles iriam ver o livramento. Estava dizendo também para que eles não temessem, para que tirasse da cabeça, da mente, do coração deles aquela aflição, porque daqui a pouco eles certamente estariam vendo a alegria de viver a ação de Deus. Queridos, isso é muito importante, essa promessa está viva ainda. Viva para quem, pastor? Para Israel? Para a igreja do nosso tempo. Nós temos muitas coisas para nos alegrar. O livramento do Senhor existe. E eu não tenho dúvida se esse universo de gente que nós temos por aí sofrendo, essa multidão de líderes políticos e até religiosos se curvasse perante o Senhor, certamente o Senhor repreenderia esse vírus, como ele repreendeu as 10 pragas aqui no mesmo livro, aqui já bem próximo desse texto. A palavra de Deus é muito interessante, a palavra de Deus é viva e eficaz. E então o versículo 14 diz assim: o Senhor, porém, pelejará por vós. O Senhor há de resolver essa situação. Não sou eu, Moisés. Alguns líderes chamam para si a ação do poder de Deus. Não, meus queridos. O líder, o profeta de verdade, ele sempre vai dizer que foi o Senhor quem fez. Né? Ele sempre vai dizer que é o Senhor que age. Às vezes na igreja eu digo para os irmãos: olha, eu sou um pastor sem poder nenhum, não tenho nenhum poder. Mas nós oramos e as coisas acontecem. E aí chegam para mim e dizem assim: pastor Francisco, muito obrigado. O irmão orou. Eu disse: olha, não agradeça a mim, agradeço o Senhor, porque foi Ele quem agiu. É sempre assim. Então Moisés, aqui no versículo 14, ele chega a esta natureza: o Senhor pelejará por vós. É sempre o Senhor. É sempre o Senhor que nos dará a alegria de termos a natureza do Espírito de Deus no nosso meio. A natureza da ação do poder de Deus no nosso meio. Aquilo que muitas vezes se tornaria tão difícil, agora o Senhor nos mostra que há uma saída. Porque nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Noé, ao Deus de Davi, ao Deus dos apóstolos, ao Jesus, que é o Senhor da igreja. João, capítulo 14, versículo 1, a parte A, diz assim, Jesus falando: crede em Deus, crede também em mim. Meus queridos, precisamos crer no Senhor Jesus. Precisamos crer nesse Deus que pode todas as coisas. Lá na carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quando chegamos já no versículo 31, né? O versículo 31 está bem assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitou contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Queridos, é sempre o Senhor que age. Ele está na frente de tudo. Ele nos dá condições cada dia de abrir o nosso coração, de abrir a nossa mente para entender que ser cristão não é apenas ter uma vida de mar de rosas, como algumas pessoas pregam por aí. O crente não precisa mais se preocupar. Ele agora tem tudo na mão, tem o Senhor Jesus. Ele tem a bênção de Deus, a bênção da salvação, mas terá problemas. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também há de vencer disso, Senhor Jesus. É preciso que se abra os olhos. Tem muita história muito mal contadas por aí, mas a palavra de Deus precisa ser pregada como ela é.
A palavra de Deus precisa ser entregue como ela é. Então Moisés, o servo de Deus, disse: o Senhor vos dará o livramento. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso povo, os nossos amigos espalhados por onde estiverem, os nossos irmãos em Cristo, né? Quero sempre agradecer pela vida do meu pai, que está no interior do Ceará, lá em Santa Teresa, né? Quase 100 anos, mas é uma bênção que eu tenho na minha vida. Que Deus abençoe a nossa família também e as famílias da igreja. Quero orar com você nesse instante, pedindo a bênção de Deus e a companhia nesta noite de estudo da palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Te rogamos, ó Deus, que tu venha abençoar poderosamente as nossas vidas, abençoar as tuas igrejas, abençoar, ó Deus, os teus servos que estão pregando a tua palavra verdadeiramente. Te rogamos, ó Deus, pelas famílias que estão nos ouvindo agora. E, ó Deus, que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre o teu povo. Escuta as nossas orações e responde. E nos dá a alegria da salvação cada dia para pregar na tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.